E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um podcast para vocês. Já apresento esse nosso amigo que está conosco. Quero agradecer a todas as pessoas. Completamos no mês passado 1 ano de Conte a Sua História. Quero agradecer a todas as pessoas que já passaram por aqui, pessoas que vieram aqui contar suas histórias e muitas outras pessoas que a gente quer convidar. Na verdade, assim, a gente tem tentado agendar no nosso tempo e no tempo da pessoa também. Então, as pessoas que estão doidas para vir no Conte a Sua História, tenha paciência que no tempo certo a gente vai conseguir agendar com vocês. Compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, as novidades. E quero agradecer a todas as pessoas que têm se tornado parceiro aqui do nosso Conte Suas Histórias. Então, fique agora com os nossos parceiros. É isso aí, galera. Essas pessoas têm sido bênção aqui na nossa vida, têm investido nesse projeto. Se você quiser fazer algum merchan, aquilo que você faz, a sua empresa, entre em contato conosco pelo telefone 67 992368365. Vamos ter o prazer de fazer o seu merchan, fazer aqui o seu jabá, né? Aquilo que você faz, ou até mesmo vir aqui contar as suas histórias. Entre em contato conosco, vamos ter o prazer de divulgar o que você faz. E eu quero que a minha esposa fale um alô aí para todos. Quando ela fala, você viu que o podcast se torna diferente, né? Então, fala um alô aí para todo mundo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos aí que vocês continuem compartilhando, nos ajudando e ajudando mais pessoas a conhecerem profissões, metas diferentes para a nossa vida. Enfim, continue compartilhando aí e esperamos que vocês estejam gostando. É isso aí, galera. Estamos também no Instagram, estamos em todas as plataformas, o áudio é enviado para todas as plataformas. Se você digitar aí, Conte a Sua História no Google, você vai achar a gente. Então, é muito fácil ouvir essas histórias, né? Na verdade, podcast é áudio, vídeo é uma novidade hoje para todos, né? E queremos que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, ative o sininho, entre em contato conosco, vamos ter o prazer de ouvir a sua história. E hoje, pode colocar a câmera de nós dois, um cara muito fera, quero agradecer, André. Na verdade, o André eu convidei ele faz muito tempo, mas assim, não tem, só para vocês entenderem, a agenda do cara é difícil. Ele é professor de educação física, ele tem especialidade em educação inclusiva, especialidade em didática escolar, e também, eu acho que é o que ele mais gosta, aqui, ó, mestrando Mangueira, integrante da Escola de Capoeira Atleta do Bem. Ele vai poder contar um pouquinho mais desse projeto, dessa escola. André, então, fala um alô aí para todos. Muito obrigado pelo carinho. Fala, galera. Que bom, que maravilha estar aqui com vocês, Marquinhos. Agradeço o convite, tá? Do Conte a Sua História. Para mim é fantástico, é maravilhoso poder estar dividindo, compartilhando um pouquinho da minha história com vocês aqui. É isso aí. Na verdade, gente, eu não sabia não. O André sempre fala dos projetos, de tudo que ele faz, mas hoje vai se tornar uma realidade ele contar a sua história, né? De onde ele veio, por que escolheu essa profissão tão linda, né? Por que se tornou capoeirista, né? Professor. E hoje eu agradeço a Deus pela sua vida, mano. Trabalhei com esse cara, um cara fantástico. Tive a alegria, né, de trabalhar com ele e ver o seu trabalho. Para nós é uma honra muito grande ter você aqui. É o primeiro professor de capoeira aqui que a gente recebe. Então, gente, ó, que legal, né? Eu acho legal o Conte a Sua História, que tem várias profissões, várias modalidades. Já teve professor de jiu-jitsu aqui. E você é o primeiro professor de capoeira aqui. Obrigado pelo carinho.
Obrigado por ter topado. Tem tantos amigos que eu quero trazer aqui, mas às vezes o cara não tem coragem. Vou falar nomes aqui, não. Fica em paz, Christian. Fique em paz. O Pipoca Alô, tá me gaiteiro. devendo. Alô, gaiteiro. O Pipoca tá me devendo também, mas o Pipoca é mais enrolado que eu. Então, André, fala um alô aí para todos. Comece... Você é daqui? Sou daqui, Marquinhos, daqui da cidade de Três Lagoas mesmo, há 39 anos. Nasceu aqui, Nasci então. aqui. Olha aí, ó, um residente aqui, gente. Porque geralmente as pessoas vieram de fora, André. A maioria veio de outras cidades e estão fazendo história aqui nessa cidade. Eu queria que você começasse contando como foi sua infância, né? Conta para nós, André, porque eu conheço o André, amigo, professor. A gente teve um pouco de contato, né? Mas era mais profissional, né? E hoje, vai ser novidade aqui também, muitas coisas, gente. Só para vocês entenderem. E hoje a gente vai poder ter a oportunidade de ouvir todinha a sua história, né? E se você quiser falar tudo ou se quiser resumir, cara, a casa é sua. Agradeço, Marquinhos, agradeço o carinho, né? E a oportunidade de eu poder vir aqui falar um pouco da minha história. Antes de eu começar a falar, quero dizer que para mim é um privilégio ter a sua amizade. Né? Que honra. Para mim é um privilégio. É uma pessoa que faz falta no cotidiano da gente, né? Trabalhamos junto, aprendi muito com esse cara que é fantástico. É uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa fantástica. E a gente sente muito sua falta, viu? Mas, graças a Deus, nós temos uma amizade que foi feita e concretizada da melhor forma, educando, né, Marquinhos? Verdade. Então, Marquinhos, vamos lá. Antes de ele entrar na história dele, que eu já, né, às vezes as pessoas falam, esse cara não deixa o cara falar. Mas ele veio em especial de amarelo, gente. Olha aí, por que será que ele veio de amarelo? Estamos abrindo esse mês. Conta aí pra nós, por que você veio de amarelo, André? É o Setembro Amarelo, né? Contra a prática de suicídio, né, Marquinhos? É uma realidade muito triste no nosso meio, né? Estamos perdendo pessoas queridas, né? Seres humanos, independente se tem vínculo com a gente ou não, são pessoas. É verdade. E, inclusive, como eu estava te falando antes aqui, né? São pessoas que às vezes não são assistidas, não são ouvidas. E a depressão leva o suicídio sempre, né? Sempre. E outros fatores também, né? Então, a gente sempre prega aí contra essa prática aí para que busque ajuda. E nós estamos aí, de portas abertas, para poder te ouvir também. É um mês tão importante, então fica a dica, gente. Se vocês estão nos ouvindo, precisa de um auxílio, não fique com vergonha, né? Deus coloca pessoas do nosso lado e que a gente possa tentar... talvez a gente não vai conseguir tirar a sua dor, mas pelo menos a gente vai poder chorar com você, né? Chorar com os que choram. E eu acho que é para isso que a gente existe aqui, né, André? Exatamente. Na verdade, a gente tem um motivo aqui, né? A gente tem ele antes de começar o podcast falou, nós temos um chamado. E isso é verdade. A gente tem uma missão aqui. E essa missão é resgatar vidas. E André, obrigado mesmo pelo carinho, por quem você é, por quem você se tornou, né? E pode contar agora a sua história. Vamos começar na sua história aí. Vamos lá. Eu sou de família simples, né? Humilde, de avós nordestinos que vieram para Três Lagoas tentar a vida. A minha mãe, ela é deficiente auditiva, né? Ela é DA, mas nos criou muito bem, né? Tanto eu quanto a minha irmã. Mas a grande parte da minha infância eu fui criado com a minha avó materna, né? Tive umas influências da parte dos avós paternos, mas pela minha avó materna morar perto de casa, né? A minha mãe, pela deficiência dela, e fazia os trabalhos, o curso dela, e meu pai trabalhava, então eu fui criado pela minha avó, que é viva até hoje. Um beijo para a senhora, minha avó. Será que ela vai estar linda ouvindo? do coração. Ela tem vai, WhatsApp? ela vai assistir. Você ela vai mandar pedir. o link. Ela fala, meu filho, bote aí para eu assistir também, tá? Que legal. Como é o nome dela? Francisca Zuila. Um beijo. Francisca, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho.
E se ela topar, tá convidado para vir Olha contar a aí, história dela aqui. olha aí. E tem história, Marquinhos, Imagino. a história do aquilo tem uma história, né? E fui criado com ela, Marquinhos. E minha avó, aquele sistema nordestino, muito rígido, né? E só que tudo com muito amor e carinho, né? E o meu avô, por parte da minha mãe também, né? Ele era artesão, trabalhou aqui na antiga Mirim, no projeto, com os artesanatos, trabalhou na barragem. Inclusive, ele colocou meu pai aqui na barragem, né? Então, a nossa história, a nossa família começou a estabelecer laços com a cidade, criar vínculo, né? E gerar uma... concretizar, fazer uma raiz aqui. Foi onde a gente começou se adaptar, eles, né, se adaptar mais ao meio da cidade, porque vem do Nordeste, aquela miséria, aquela coisa toda. E antes de chegar aqui, eles passaram por muitos lugares, São Paulo, Rio. Então, assim, foi bem complicado. E eu tive uma infância muito boa, né? Criada em cima do sistema metódico pelo meu pai, pela minha avó, pela minha mãe, devido ao problema dela, né? Então, assim, tive uma infância Como que com é o uma nome educação muito da forte. sua mãe? Zildimar, Ela é da onde? daqui de Três Lagoas. De Três Lagoas É, também. daqui E o nome que do seu pai? Francisco dos Santos. Na verdade, a minha mãe nasceu em São Paulo, mas ela veio para cá muito pequena, né? Entendi. Nasceu já com deficiência Isso. auditiva. Sua mãe? Isso. E seu pai? O meu pai é daqui, de Três Daqui Lagoas. também. É. E os meus avós, por parte do meu pai, também são do Nordeste, né? Só que Entendi. eles eram mais assim, trabalhavam no setor rural. Eles eram mais questão de... Meu avô cuidava de uma fazenda, do pessoal de serviço ali. Meu pai foi criado em fazenda. Entendi. E por um acaso, os meus pais, né, o destino os uniu aqui. E aí deu a origem à vida minha e da minha irmã. E aí a gente teve essa educação aí. E você falou de infância aí, André, e a gente tem perdido muito na questão de... A tecnologia veio para somar, e graças a Deus, a tudo que a gente tem acesso. Hoje você está podendo nos ver e nos ouvir. Isso é privilégio. O mundo todo está conectado a toda hora, a todo momento. Mas, ao mesmo tempo, muitas crianças crescendo no meio virtual esquecem da realidade de brincar, né? De sair do virtual, né? Que eu acho que também o virtual é importante, mas a gente não pode esquecer do contato. Porque a tecnologia ela tem que ser um complemento, não uma substituição. Né? E o que acontece é essa inversão que está acontecendo aí. Porque eu tive uma infância, eu andava de cavalo, brincava, na rua mesmo. Subia no pé de caju, comia caju. Era subia saudável, no pé de né, comia. cara? Eu saía no domingo de manhã, chegava à noite para tomar banho e saía para a rua de novo. A minha vida era de jeito, era rueiro mesmo, brincar. E meus pais sempre foram muito liberal comigo na questão de brincar e de sair. E, né, a gente caçava passarinho para comer, porque a minha avó fazia a gente comer, né? Pegou passarinho, era para comer. Hoje não. Hoje está tudo muito restrito, é perigoso também, né? Hoje o mundo, para criança ter, na época que eu fui criado nos anos 80, para a criança de hoje ter uma infância daquela, com a liberdade que tinha naquela época, hoje é quase praticamente impossível. O mundo anda muito violento. Isso na minha opinião. Né? Na minha também. O mundo anda muito violento. Não só questão de agressão, sei lá, de sequestro, mas de trânsito também. Eu sou criado aqui na Coab aqui da Jardim Alvorada, atrás da Escola Mariolália ali. Ali era tudo terra. Até onde é o Cristo, ali era tudo terra. Hoje é tudo asfaltado, trânsito, né? Muito, muito complicado para a criança brincar. Muito movimentado, né? E aí essa foi a infância que eu tive, né? Muito rica, muito saudável. Tive estudo bom, né? Estudei na Escola Mariolália, onde minha filha estuda hoje. Já dei aula lá também. Estudei na Escola Mariolália. Do Mariolália eu fui para o SESI. Estudei no SESI até o 4º ano. Depois eu fui para o Jomap e terminei o ensino médio no Jomap. E nessa parte dos estudos, eu fazia basquete e natação no SESI. E eu fazia para bolsa. Meu pai, por ser espiano, trabalhar na barragem, a gente tinha acesso à escola, né?
Mas eu também tinha uma bolsa ali. Eu competia no basquete, que o treinador era o Eduardinho, que hoje é da Fundesporte. Legal. E nadava. E o meu treinador, que eu não posso deixar de falar, de natação, Silvão Azambuja, meu professor. Quem que é esse cara? Hã? É, Quem é o esse mestre, cara? Papito. Papito. Beijo, Papito. Ei, esse cara é Nós temos que montar um monumento histórico, né? Ali- Escrito... Ali tem tombar, Né? Silvio Azambuja. É. Papito. Um abraço, Silvão. Um abraço, meu amigo corintiano. Ele fica Corinthians doido. roxo. Ele fica doido. Roxo. Um abraço, Silvão. Deus abençoe. E é um dos caras que manda essas garrafas pra mim fazer esses copos. Aí. Aqui. Obrigado, Silvão, pela parceria, pelo carinho. O fornecedor. Consumidor e fornecedor, né? Então, o Silvão era bem rígido, né? O Silvão era professor de educação física lá no SESI e treinador meu de natação, e era bem rígido. E foi onde a gente conseguiu competir, fazer aquela travessia do Rio Sucuriú, na época e tal. Só que meu avô me trouxe um birimbau da Bahia. E meu avô, ele tinha umas viagens muito longas durante o ano. Ou ele ia para Fortaleza, ou ele ia para Bahia, ou ele ia para... Ele viajava muito, não me recordo que eu era pequeno. E ele trouxe um birimbau para mim. Lembro até hoje do jeito do birimbau, a cor, tudo. Ele falou, olha, meu filho, é assim, sabe? Eu falei, não vou mexer com isso, não. Quero saber disso, não. Não, meu filho, vai. Aí, eu já estava estudando no Jomap. Não, eu estava ainda no SESI. Não lembro se eu estava no SESI ou no Jomap estudando ainda. Só que era um horário contrário. A minha irmã estudava à tarde e eu de manhã. E eu tinha que esperar, era no SESI. E eu tinha que esperar a minha irmã sair. Então, nessa espera da minha irmã sair, eu saía da natação 4h20, começava a aula de capoeira 4h30. Então, da 4h30 até as 5h15, que era o tempo da minha irmã sair, estava tendo aula de capoeira. Às vezes eu fazia uma aula, às vezes não. Né? O mestre me chamava, que hoje é o meu mestre Mário Márcio. Um abraço, Mário Márcio. Beijo, Deus mestre. abençoe. E ele chamava, às vezes, eu treinava ali e tal, mas eu não levava a sério, porque eu tinha na minha cabeça a natação e o basquete. Né? Eu não gostava também, né? Eu não conhecia a fundo. O mestre Mário Márcio começou um projeto na Escola Maria Eulália, por volta de 96, 7, por aí. E aí meu avô pegou e falou assim, olha, meu filho, você vai lá fazer, eu fiquei sabendo que tem capoeira aí, vou lá falar com o mestre, você vai lá, vou pagar a mensalidade, se você gostar, você fica, se você não gostar, você não fica. E fui na marra, fazer aula, eu ia na marra. Só que aí meu avô faleceu pouco tempo depois. E eu tinha um apego com meu avô, até hoje eu tenho esse apego com ele, parece que eu não desvinculo. Muito forte, mas muito forte mesmo. E eu continuei, dei seguimento na capoeira por respeito a ele. Só que aí começou a tomar forma a minha paixão pela capoeira. Não só pelo caso que ele queria, agora é um amor seu, né? Foi, acabou saindo o fator homenagem e virou o fator amor, paixão. Eu nem lembrava mais que eu ia por causa do meu avô, eu ia porque eu queria ir. Legal. Aí foi quando eu abandonei o basquete, abandonei a natação. Meu pai ficou muito bravo. A minha mãe ficou brava. Todo mundo ficou bravo. Porque eu abandonei. E aí eu acabei indo para o Jomap, estudando Jomap. Falei, você quer fazer capoeira, você se vira. Você paga, você vai atrás das coisas. E a gente se virava ali. Fazia uma coisa para o mestre. Falava para o mestre, mestre, vamos lavar teu carro. Dar arrumada no teu quintal, você não tem alguma coisa para fazer? Falou, não tem. Né? Eu era de menor, pequeno, como que eu ia pagar? Lógico. E era um projeto, por ser um projeto em bairro social, mas era um projeto que era acessibilidade. Hoje não, hoje você tem um projeto gratuito, mas antigamente os projetos eram de fácil acessibilidade. Tinha um valor para manter. Né? Então, assim, hoje em dia não. Hoje em dia, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o trabalho infantil, proíbe qualquer situação que comprove que a criança ou adolescente esteja trabalhando. Sim. Seja ele para se manter. Tanto é que hoje tem os apoios, os benefícios do governo.
Naquela época, não. Então, Não naquela tinha, época, né, a gente juntava a galera, ia pra frente do Moreira, ia pra frente não sei da onde, ia na feira, né? Como a gente tinha muitos amigos, meu avô mexia com artesanato, então a gente ia lá carregar um negócio, outro, juntava molecada mesmo. Às vezes meu pai nem sabia dessas histórias, a gente ganhava lá um trocadinho e pagava uma calça de capoeira, pagava um negócio. Você tá entendendo? Então, foi assim que as coisas foram acontecendo, né? Foi acontecendo, aí, o meu primeiro emprego, meu pai, meu pai Meu pai combinou com um amigo dele para eu trabalhar lá para ele, só que meu pai que me pagava. Numa autoelétrica do Andrade, finado Andrade, né, que era ali na Municipal. Ai, cara. Hoje é o Marcelinho que toca uma autoelétrica ali na Clodoaldo Garcia, perto do CRAS. E eu comecei a trabalhar na autoelétrica ali, primeiro emprego meu. Só que eu falei pro meu pai, uma hora eu cheguei pro meu pai e falei assim, olha, não dá para eu continuar, porque eu sempre fui um cara muito estudioso, sempre gostei muito de estudar, né? Sempre fui participativo na educação. E estava me atrapalhando. Aí eu falei para E ele... fica a dica aí para quem está nos ouvindo, ó, qualquer modalidade que você escolher de esporte, não pare seus estudos não, pelo contrário, né, André? Uhum. Que sirva de motivação aí, ó. As pessoas que amam esse professor aqui, ó, que quer seguir a carreira de capoeira, mas não pare seus estudos. Pelo contrário. Eu estudo até hoje. É isso aí. Até hoje eu estudo. Não paro. Então, o Marquinhos, o que acontece? Falei pro meu pai, falei, olha, não dá para eu continuar, porque tá me atrapalhando. Aí meu pai falou assim, meu pai sempre foi muito aquela criação de fazenda, muito certo com as coisas, né? Uma educação muito firme e porém muito boa, que hoje é difícil ter uma educação dessa, Verdade. né? E aí meu pai falou, olha, então já que não tá dando, então nós vamos parar. Você vai continuar os estudos aí e tal, mas pelo menos foi uma etapa da minha vida que me deu uma pequena fibra de responsabilidade, que foi o trabalho. Aí eu trabalhei na Avante quando veio para cá, assim que eu estava prestes a terminar os estudos no Jamap, entrei na Avante, foi quando eu comprei a primeira moto com a ajuda do meu pai. Trabalhei no cartório do terceiro ofício como office boy. Isso tudo é antes da formação, né? Antes da formação, Isso. mas tudo vinculado com a capoeira. Entendi. E Tudo. já fazendo capoeira, né? Não, e aí eu já estava fazendo capoeira, jogando capoeira. É jogando, né, André? Depois é. você explica para nós. Isso. Então eu já estava assim, meu mestre ele dava aula em 6, 7 lugares, se eu não me engano, e eu estava nos 6, 7 lugares, correndo atrás dele. No intervalo outro do trabalho eu passava, ia lá, tocava um pandeiro, jogava um pouquinho, à noite treinava, no outro dia cedo escola. Então, assim, foi uma época que eu comi capoeira mesmo, né? Corri para lá e para cá. E aí, mas tudo tinha um propósito já. Eu lembro numa sala de aula, lá no Mariolário, em tempo de chuva, o meu mestre perguntou para cada um dos alunos, o que você quer ser quando crescer? Quando chegou na minha vez, eu falei, professor de capoeira. E muita gente deu risada. Não acredito. Mas Muita por gente quê? deu risada. Nós éramos num grupo de mais ou menos 30 participantes lá. Porque na minha infância, na minha adolescência, o Marquinhos, eu sempre fui meio excluído. Eu era o magrelo, o mais fraco, o mais ruim de bola. Eu sabia nadar e jogar basquete. Mas aí, como é que você vai nadar e jogar basquete na sua rua? Então, no meu vínculo social ali, eu era o mais excluído. Entendi. Eu era o mais excluído. Naquela época não tinha bullying. Então, eu era o magrelo, eu era o feio, eu era o excluidão mesmo. Entendeu? Não namorava, não conseguia pegar menininha, não conseguia... A galera saía para as baladinhas e ficava meio no canto. Tinha uns amigos, mas os amigos meio que queriam deixar ele para lá. Entendi. Você entendeu? Isso é pura realidade, né? E naquela época não tinha bullying. Pelo contrário, isso me fez ficar mais forte. Você está entendendo? Isso me fez ficar mais forte. Mas eu tinha um propósito. Falei, quero ser professor de capoeira. E a galera deu risada. E desses 30, só ficou eu. E sou professor de capoeira. Olha que honra, né, cara? Tipo assim, uma zoação se tornou algo... Estímulo até, né? Eu acho que sirva aí para quem está nos ouvindo. Às vezes você sofre algum tipo de preconceito, algum bullying, que sirva de estímulo para você ser superior a tudo isso. Porque somos, né, André? Às vezes a gente ouve alguma coisa, não vai dar certo. Você não serve para isso. Cara, na verdade, tá aqui, né, André? Se você pensar que não dá mesmo. Não dá. Agora, se você não fizer igual ele, saiu da sua zona de conforto,
Pelo contrário, trabalhava e estudava e ainda treinava, né? É. Ou seja, correu atrás, né, André? Hoje a geração às vezes quer tudo assim, ó. Não, Fast tem food, tudo, né, tudo mano? fácil. Você faz uma faculdade por isso aqui. Então. Hoje você faz uma faculdade por isso aqui. Só que eu penso assim, eu tenho um lema comigo assim, o impossível e a barreira tá dentro da tua cabeça. Se eu falar para você que eu vou pilotar um avião, que seja um bimotor, eu vou estudar, vou me qualificar, eu vou. Lógico. Desde que a minha idade permita fazer aquilo que eu possa fazer dentro da lei, né? Top, isso aí. É o que você tem que pôr na cabeça. E o negativo, os obstáculos que vêm na vida causada pelas pessoas, você tem que pegar isso como degrau. E é o que eu fiz, eu peguei como degrau. A maioria dos meus amigos da capoeira na minha época ou estão mortos, presos, né? Lógico, não é só tragédia, mas tem uns também que se deu bem na vida, mas eu segui o que eu quis. Porque a maioria daquela época, eu quero ser advogado, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Não seguiu o seu sonho. E desde pequeno eu tinha meu sonho. Na verdade, assim, a maioria às vezes julga, né? Brinca, mas é difícil às vezes quem permanece no sonho, né? No projeto, Exatamente. Na verdade, isso daí, André, é uma realidade hoje também. Porque, assim, muitas pessoas se escondem atrás do problema que estão enfrentando, né? E, assim, a gente não descarta que há um problema, às vezes, grande, pequeno, mas é o problema. Mas a gente não pode se esconder atrás do bullying, um exemplo, né, André? Se você tivesse ficado no foco com o bullying que você sofria, hoje ele não estaria aqui contando essa, né, a sua história, talvez seria de forma diferente. Talvez um cara frustrado, né? Ou em outro ofício, qualquer que seja, né? Sem desprezar nenhum tipo de ofício, todo ofício é digno, né, perante Deus, desde que seja certo para o sustento, é digno. Só que eu pus um obstáculo como degrau. E eu sempre soube o que eu quis, né? Eu terminei meus estudos, eu prestei vestibulares, tentei direito, não era o que eu queria, né? E falei, vou atrás do que eu quero. Peguei e fui fazer educação física em Campo Grande. Você se formou lá? Não, me formei aqui, mas quando eu fui para a Uniderp Agrárias, em Campo Grande, era muito caro a faculdade, né? Para mim era fora de acesso financeiramente. Então eu peguei meu acerto do cartório, fui para lá, né? Fiquei na casa de uns parentes, num tempo que eu fiquei lá e tentei a faculdade lá. Só que aí que surgiu, né? A necessidade, porque eu trabalhava em algumas situações ali e surgiu um estágio da faculdade para dar aula de capoeira. Só que nessa época eu não tinha qualificação dentro da capoeira para poder atuar como professor, que é a graduação, que não se permitia, né? Antes não no grupo tinha? que eu estava. No grupo que eu estava, eu tinha 5ª corda nessa época. E a corda, para quem não sabe, é a graduação da capoeira. Assim como no judô, jiu-jitsu tem a faixa, na capoeira nós temos a corda. E eu usava a 5ª corda. A 5ª corda era o último estágio de aluno. Só que eu fazia faculdade de educação física. E aí o mestre da nossa escola, na época, que era a escola que eu frequentava, me deu uma liberação por escrito, né, em livro ata, com o CNPJ da escola, permitindo com que eu desse aula. Porque eu ia ganhar 90% da bolsa. Que massa. De outra renda eu complementava com outras atividades. E eu fiquei um tempo ali. Só que eu tive um problema familiar, né, de separação dos meus pais, e eu tive que vir embora. Né? Eu tive que acabar vindo embora. Eu abandonei uma parte do meu sonho para poder vir dar suporte para minha mãe. Né? Porque minha mãe ficou depressiva, tal, né? E aí eu tive que vir embora. Eu fiquei com a minha mãe. Um tempo a gente começou a vender artesanato na feira, porque eu vim sem recurso e sem ofício, né, de serviço. E a gente vendia os artesanatos na feira. E você já estava em que ano da faculdade, você lembra, mais ou menos? Se eu não me engano, acho que eu estava no 3º semestre. No 3º semestre. Aqui não tinha faculdade de educação física.
aqui em Três Lagoas. Nem escola particular? Não tinha. E a gente não tinha esse acesso. Porque tanto é que a maioria do pessoal ia para Andradina. Para Fisma. Né? Andradina, né? O pessoal fazia Andradina. Verdade. Né? E quando eu vim de Campo Grande para cá, eu vim mais quebrado do que você imagina. Eu fui mais ou menos, eu vim menos do que mais. Então eu vim quebrado. Aí tô na feira ali, vendendo artesanato, e vi uma galera passando, e tinha um professor de capoeira que dava aula no PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E estava na época de colônias de férias. Ele estava com aquela galerinha ali da Rural, PET Rural. Hoje não tem mais na região criança que sofria abuso de trabalho em canavial, essas coisas, né? Mas antes tinha. E eles passeavam, eles vinham para a cidade, faziam a colônia de férias e passeavam ali na feira, tal, né? E tinha um professor de capoeira que estava ali e entregou um folhetim para mim. Aí ele pegou e falou assim, olha, dou aula nesse projeto aqui de capoeira e tal, tem outros projetos aí na cidade também e tal. E aquilo já me deu uma luz. Falei, se eu dei aula em Campo Grande, eu vou dar aula aqui na minha cidade também. Conversei com o meu mestre e tal. Montou um projeto assim, assim, assado. Fui lá na Dona Nilce, na BB. Ei, Dona Nilce, um abraço, Fui Dona lá, Nilce. Lá na Dona Nilce. Nossa ex-chefa. Eterna professora. Eu lembro até hoje, ela tava com um pratinho na mão. Não, aqui não. Você vai lá na assistência social lá, né, com a Dona Isabel, era a Dona Isabel Fares. Lá na assistência, deixa um currículo lá, porque aqui a gente não recebe nada. Ela estava na BB aqui. Só que ela me deu um norte, uma luz. Entendeu? Cheguei lá na assistência e entreguei o currículo. Cara, eu entreguei o currículo e no outro dia, como eu estava à toa, eu sempre tive espírito de moleque, até hoje eu tenho esse espírito de moleque, de brincar, de bagunçar. Como eu estava à toa, sem trabalho mesmo e nada, eu ia para a lagoa virar mortal lá, naquela caixa de areia lá. Né? E estava lá, né? Lindo. Eu entreguei o currículo num dia, no outro dia eu estava lá na caixa de areia, pulando mortal lá. Mais um. Meu finado irmão, o professor Vedita, formado Vedita, que faleceu. É muito conhecido também, né? Faleceu em 2010. Aí, tô mais ele lá. E eu tinha um celularzinho. Antigamente o celular era só SMS e ligação. E eu tinha um celularzinho quando eu estava para Campo Grande, e eu vim com esse celularzinho, a única coisa que eu trouxe de lá. E na época quase ninguém tinha celular. E eu tinha colocado no meu currículo o número desse celular. E eu tô na caixa de areia pulando lá e virando mortal, sujo de terra, tal, o celular toca. 3h da tarde. Dona Lúcia Firmino. Você pode vir aqui pra gente fazer uma entrevista com você e tal. Falei, mentira. Mas falar, eu posso, mas eu tô treinando. Então, eu tô aqui pertinho de você, porém estou longe. Ela falou, como assim? Falei, eu vou, a senhora me dá. Mas é agora. Agora. Eu precisava de você aqui agora. Falei, meu Deus. Bati uma água na torneira lá da lagoa, nas pernas e tal. O Vedito tava com um short maior, troquei mais ele pro o short maior que tava lá, tal, deu uma arrumada no cabelo, cheguei lá. Eu expliquei a realidade, falei, dona Lúcia, preciso trabalhar, minha situação é assim, assim, assado. Gosto muito de capoeira e tal. E eu queria a oportunidade. Falei, não, já está aqui. A sua carta de apresentação já está aqui. Pode ir lá e se apresentar no PET. Que massa. Porque esse professor que levou as crianças lá, ele já ia sair mesmo. E foi onde eu entrei no PET. Acho que foi em 2002. Nossa. 2001, 2002, por aí. Chão, hein? E entrei no PET ali. E você tava com quantos anos, você lembra? Mais ou menos? Cara, eu tava com 18, Novinho, 19, cara. por aí, né? Que eu tinha ido para Campo Grande com 18 para 19, quase 20. E aí, Marquinhos, o que acontece? Comecei a trabalhar, conheci a Alessandra, Marcelo Buca,
Paulão, foram as pessoas, foram as primeiras referências que eu tive da educação física aqui. E comecei a trabalhar, moleque novo, cheio de energia, com vontade, né? Trabalhar. Outro gás, né? É. Aí entrei na faculdade. Aí morei na casa de uma amiga na São João ali, né? Saí da casa dos meus pais e fui morar na casa de uma amiga. E fiquei ali na São João. Então eu fazia esse itinerário aqui, ó. Eu saía da São João e ia pro Renascer, no PET, de bicicleta. Aí eu não voltava para almoçar, ficava lá. Aí dava aula da tarde também. Saía de lá, eu ia pro meu projeto, no Centro Comunitário de Paranapungá. Depois você vai explicar sobre esse projeto. Isso. E depois eu ia pra faculdade. Entendeu? Rapaz, que loucura, hein? Aí eu saía da faculdade, 10 horas, 10h20, eu chegava na São João, 11 e pouco. Aí era a hora que eu tinha para lavar, passar, cozinhar, ainda fazer os trabalhos da faculdade. E na época você não tinha acesso à internet, computador, nada. Você tinha que alugar o livro na biblioteca Outra e realidade. fazer os trabalhos, Então eu fiz a minha faculdade toda assim, nesse itinerário aí de bicicleta. Então eu chegava, e aí chegou uma outra etapa na minha vida que eu me sentia eu até me isolava da turma da faculdade, porque eu chegava lá com roupa de capoeira, às vezes de chinelo, sujo, porque eu tinha andado o dia inteiro, trabalhado o dia inteiro, às vezes com fome. Não tinha nem tempo para ir, né? Às vezes com fome. Então, e a galera chegava, na EMS a galera chegava alinhada, cheirosinha, bonitinho, Luiz Mauro todo paquitinho, né, Luiz Mauro? Todo Feliz de bonitinho. papai. A galera chegava bravo. toda alinhadinha, e eu me sentia excluído, porque eu já vinha de uma infância de exclusão perante os amigos. Eu já vinha de uma infância de rejeição na adolescência. Na adolescência eu fui ficando mais tímido nessa situação. Então, na faculdade, cara, eu nem me misturava. Eu nem me envolvia. Mas terminei minha faculdade. Né? Me formei e quero mandar um beijo para meus amigos da faculdade aí, um abraço. Primeira turma de educação física da EMS aqui, né? Então você é da época do Luiz Mauro, quem mais? Mauro. Ali que você conhece, o Luiz Mauro, o Fernandinho. Nossa, Fernandinho, fala porque você quer o Fernandinho A aqui Vanessa pra vir Beth. contar as piadas dele. Tem que ser... As piadas. Fernandinho, você é nosso convidado aqui, ó, pra vir contar suas famosas piadas. A hora que a gente sair do intervalo aqui, Fernandinho, eu vou contar umas coisas pro Marquinhos, tá? Boa. As coisas que tá acontecendo aí, viu, Fernandinho? Pode deixar. Então, o que você conhece é o Fernandinho, a Vanessa Beth, né? Que eu me lembre agora, o Luiz Mauro, que são pessoas que formou comigo. Formou na primeira turma, né? Que formou comigo. A primeira turma que vocês falam é aqui em Três Lagoas, a primeira turma de educação física. Educação física de 2003. Que legal. Porque quando eu vim de Campo Grande para cá, como era a primeira turma, não tinha como transferir minha grade para cá, para eu abater as matérias. Algumas matérias eu conseguia abater, mas, por exemplo, eu estou no terceiro semestre, eu não tenho como chegar aqui para o terceiro semestre, porque está começando agora a turma. Entendeu. Né? Então não tinha condições, eu tinha como abater algumas matérias que batia com a grade. Entendi. Né? E aí veio o desafio da faculdade no TCC. Tinha um professor lá. Para falar o nome do professor aqui? Mas pode é falar? para bom ou é para ruim? É ruim e depois bom. O Chiquinho. Um beijo, Chiquinho. Obrigado Chiquinho por é dono tudo, da viu? Best Life? O Chiquinho, o personal que trabalhou na Performance, hoje ele é diretor do Objetivo. Não sei se ele está ainda como diretor do Objetivo. Faz tempo que eu não acho vejo. que eu não conheço. Ele dava aula de interdisciplinaridade. Cara, quem não sofreu na mão do Chiquinho aqui em Três Lagoas, cara? Pode falar, quem não foi vítima do Chiquinho aqui, cara? Mas porque ele era ruim ou era muito bom? O sistema do cara era fora de sério, cara. Só que o cara ele pegava um giz, colocava a mãozinha pra trás aqui, na lousa ali, pá, escrevia, cara. Dava aula toda na cabeça dele ali, entendeu? Ele dominava a matéria ali, ele era o cara. Só que eu precisava falar a mesma língua que ele. Entendeu? E ele tenta bater numa tecla que é interpretar aquilo que ele está explicando, a bibliografia que ele está apresentando. Legal. Então, eu precisava falar a mesma língua que ele. Só que eu tinha uma visão da situação de uma forma, porque eu já atuava em projeto social. Por exemplo, ele falava para nós que fila não funciona.
Como que você não vai fazer fila num projeto Não tem jeito. que já é parte da rotina? Ele falava que não funciona. Mas por quê? Porque a gente tinha que compreender a metodologia dele. Era difícil pra gente entender. Entendeu? Não, lá no final da faculdade, quando eu comecei a entender e falar a língua que o cara falava, aí eu comecei a deslanchar. Eu comecei a tirar nota boa do cara. Né? Mas até pegar o... Só que ele falou pra mim, ele falou, ó, não gosto de capoeira. Não gosto de capoeira. Falou na minha cara uma vez, não gosto de capoeira. Cheguei atrasado um dia, ele colocou meu nome lá e um menos. Falei, mas o que é esse menos? Chegou atrasado. Falei, mas na faculdade, aí ele pegou, colocou outro menos. Você questionou. Ele colocou outro menos. E aí falou, e eu estudando ali, ele falando, eu levantei a mão para falar. Ele olhou para mim. Você chegou atrasado, sujo, e quer falar? Falei, quero falar. Lógico que eu quero falar. E a gente batia muito de frente. Mas eu era muito maturo, muito novo, e não compreendia muito o que ele, a metodologia de ensino dele. E aí, Marquinhos, TCC. Eu cheguei nele e falei assim, eu quero que o senhor seja meu orientador do meu TCC. Aí ele pegou, não, beleza, vai fazer assim. Pai, eu pegava um monte de livro, tal. Andava de bicicleta da São João, lá no Objetivo, na Boiadeiro lá, levava todo... passava na Sucopa, tirava xerox, mandava imprimir o que eu tinha feito, tal, levava para ele, catava X, abria a folha, tá tudo errado, tem que fazer tudo de novo. Eu falei, esse cara tá no meu pé. Esse cara tá no meu pé. Aí a galera pegou e falou assim, mano, por que você chamou o cara para ser seu orientador, não? Se ele não tá se bicando contigo, eu falei, pra ele não cair na banca. Se ele cair na banca, eu não passo de jeito nenhum. Antes de me orientar, porque ele não cair na banca. Eu falei, vou mostrar pra ele a malandragem do capoeirista. Eu vou pegar o cara pra ele não cair na banca. Mas quem tá te orientando não pode cair na banca? É uma Não, regra? não pode. Bom, não sei hoje como é que tá, mas na minha época, você chama o cara para ser seu orientador, ele não vai cair na banca. Não pode, né? Não, ele tá se orientando, né? E na época fazia em 2 a monografia, e eu fiz sozinho. Quando terminou, que fui apresentar, cadê o Chico? Não fui para assistir a monografia. Fiquei bravo com ele. Falei, mas por que o senhor não foi? Ele falou assim, porque eu sabia que você ia dar conta. Você passou, eu sabia que você dava conta. Então eu agradeço de coração o que eu aprendi com ele. Aprendi muita coisa com ele. Onde eu vejo ele, eu dou um abraço nele, converso com ele. Professor Huck. Se tornou amizade. Entendeu? Então, assim, são pessoas que passam pelas nossas vidas, na adolescência ou na infância, que a gente não tem a maturidade para compreender quão bem eles querem para a gente. A gente só sabe o que os nossos professores quiseram de benefício para a nossa vida hoje que a gente é professor. Verdade. Né? Hoje a gente está na pele, né, do Chico, está na pele do Huck, está na pele desses professores que fizeram parte da nossa adolescência aí. E aí me formei, e aí o salário melhorou, né? Fiquei na assistência. Quando foi a inauguração do CRASE, 2009, em 2008 nós começamos a mudança do CRASE. Então, quando eu me formei em Educação Física, eu mudei meu contrato para um cargo maior, professor, para ganhar um pouquinho mais. Só que aí eu não podia ficar às 40, só fiquei às 20. Eu fiquei um tempo às 20. Quando foi 2008 que teve a mudança do CRASE, eu fazia a mudança no meu período de trabalho, que era de manhã, porque o CRASE foi assim, foi os projetos que existiam na época, que era o ProJovem, que é a gente jovem, o projeto das meninas lá, SOS Meninas, se eu não me engano, acho que o Guanabara também. Os projetos que existiam na época fundiu, juntou tudo para o CRASE. E a BB, alguns funcionários da BB veio, como a dona Nilce e o Silvio. E aí eu pegava e ficava no meu horário, e o Silvio tinha que ficar às 40 lá, carregando as coisas. Eu falava, vou ficar aqui ajudando. Aí eu ficava com ele lá, ajudando. Um dia chegou a dona Lúcia lá, falou, mas seu horário não é só às 20? Aí o Silvio falou, não, ele está desde o começo ajudando nós aí. Né? E tinha vaga, a outra vaga, né? E aí,
questão administrativa, não sabia, na época era currículo, né, não tinha esse processo seletivo que tinha hoje. Aí ela pegou e falou assim, você está ajudando desde o início aqui? Eu falei, tô. Ela falou, não, então você pode trazer seu documento, a gente já tem seu currículo, já é da casa, nós vamos te dar mais 20 horas. Aí eu comecei o CRAS com 40 horas. quase 40, Que né? top, cara. E essa história que você conhece aí até hoje, né? Veio pandemia, veio isso, veio aquilo. E ficou aí nessa parte profissional. Essa é a história aí, né? Mas sempre Entendi. correndo atrás, me especializando. Fiz a minha especialização em educação inclusiva, em didática escolar. A escolha de educação física foi mais para vincular a questão da capoeira, ou não? É porque, assim, na verdade, na minha época de aluno, de criança, hoje ainda assim, mais ou menos, né? O professor de capoeira, ele era rotulado. Você tá entendendo? Pelo amor de Deus, nada contra o que eu vou falar aqui, mas o cara chegava para fazer uma apresentação na escola e aí usava os termos nós vai, nós fomos, né? Às vezes trabalhador, né? Todo ofício é digno, trabalhador, mas o cara chegava às vezes sujo do trabalho, não se alinhava. Então a postura do profissional, do professor de capoeira não era profissional, né? E eu quis entrar na faculdade de educação física, me especializar nessas áreas, para poder apresentar a capoeira de forma coerente em qualquer aspecto, em qualquer ambiente, seja acadêmico, seja social, seja federal, governamental ou não, né? Então, eu tenho propriedade para apresentar o meu trabalho, Marquinhos, em qualquer ambiente que precisar. Mudar o conceito, Mudar o o rótulo, conceito, né? O rótulo que o pessoal enxergava. Na verdade, André, até se você puder falar, da onde veio a capoeira e assim, as pessoas têm um certo preconceito, ainda existe. Muito. Tanto é que uma pessoa que tem uma religião, às vezes ela já tem um preconceito achando que, meu filho não quero que faça porque já aconteceu essas realidades com a gente. Então, estou abrindo aqui para você explicar de onde veio a capoeira, porque às vezes as pessoas têm um conceito, né? É algo ruim, né? É algo que, pelo contrário, é um esporte, né, André? Para nós é um esporte, né? Vai além de uma luta, né? Uma filosofia de vida, né? No meu caso, a capoeira, para mim, no pessoal, é uma filosofia de vida. As pessoas falam assim, cansadão da semana, cara. 8, 9 aulas por dia. Chega em casa 9, 10 horas da noite. Final de semana você vai jogar capoeira. Você vai daqui para Campo Grande, você vai daqui para São Paulo, você vai daqui para jogar capoeira. A capoeira é minha válvula de escape. Eu como capoeira o dia inteiro. E chega final de semana, eu reúno com os meus amigos. A minha esposa é professora de capoeira. Que legal. Então a gente fica em casa ali vendo vídeo de capoeira, toca berimbau. Mas o que acontece? O que é um preconceito? É um conceito indeterminado daquilo que você não conhece, né? É um julgamento premedital daquilo que é desconhecido. Você está entendendo? E a maioria é assim, né, André? Isso é para tudo, serve para tudo, na verdade. Isso em qualquer fator. Seja no fator religião, seja no fator capoeira, seja no fator gueto, né? Seja no fator racial, tudo. Por quê? Nós, brasileiros, temos o maior índice de preconceito. Um dos maiores. Né, um dos maiores no mundo, né? Então, como que surgiu a capoeira? Existem vários estudos e relatos. Se puder erguer um pouquinho o microfone. Existem vários estudos e relatos. Eu vou passar o relato, aquele que eu acredito, aquele que eu pesquisei, né? Mas tem muita gente que acredita em outros. A capoeira surgiu da necessidade do negro se libertar da escravidão nas senzalas do Brasil. Na África existia várias lutas, vários outros tipos de luta, manifestações culturais, rítmicas e tal. Mas aqui no Brasil, o único lugar que tem registro de capoeira é aqui na América do Sul. E a escravidão na América do Norte, na América Central, era mais ou menos a mesma bala ali que tinha
né? Entre o tráfico Espanha-Portugal para o Brasil, era a mesma pegada ali. Só que só tem registro aqui no Brasil, de capoeira. Então o negro apanhava, era chicoteado. Um negro de 2 metros, 1,80 m de altura, né? Mas cresceu com retaliação e com medo. Mas você pensa, um negro forte, trabalhando nas lavouras de café, cana-de-açúcar, cacau, às vezes no gado. Os negros eram tão fortes, Marquinhos, tão fortes, que na Guerra do Paraguai eles foram convocados para a guerra, em troca da liberdade. Só que qualquer manifestação de arte marcial que fosse pega para desenvolvimento do negro, eles eram levados para o Pelourinho, açoitados até a morte. E aí é onde surgiu os apelidos na capoeira também. Ah, cadê o José? O feitor chegava e falava, cadê o José? Ah, não sei quem que é. Aí escutou, se não escutava, nós somos escravos aqui. Eu te chamo de Sabiá, que é o teu apelido. E você me chama de Curisco. Ah, mas você viu que o papagaio lá pegou e tomou leite lá da... Ah, você viu que o Curisco... Não, o Curisco que foi lá e pegou um pedaço de carne lá. Tal. Aí o feitor chegava e falava, quem que é Curisco? Ele não vai identificar. Não vai nem então saber confundia, quem é. Confundia. E a capoeira, principalmente nas folgas dos negros, que era nas tardes de domingo, geralmente... Eles ficavam ali numa grama que é rala, baixo, aquela graminha bem ralinha, tipo um gramadinho de jardim, de campo de futebol. Aquilo ali chama capoeira. Aquele ali. É uma palavra do tupi-guarani. Capum-erã. E ele ficava ali, treinando golpe, movimento, chute, cabeçada e tal, tal. Quando o feitor chegava, nego, o que você tá fazendo? Tá lutando? Não, nós estamos dançando. Pegava na mão do outro e fingia que tava dançando. Aí foi onde foi colocando os instrumentos, eles treinavam os golpes ali com os instrumentos para disfarçar. Por isso que é uma luta disfarçada em dança. Pra eles não apanharem e não serem mortos. Então a capoeira é uma luta disfarçada em dança. Ah, mas a capoeira é da África. Ah, mas tudo bem, se a capoeira fosse da África, o nome dos golpes era de animais da fauna africana. Elefante, rinoceronte, leão. Os nomes dos golpes, a nomenclatura dos fundamentos da capoeira são de animais da fauna do Brasil. Bico de papagaio, rabo de arraia, beija-flor. Materiais de ofício que o nego usava nas senzalas do Brasil. Martelo, chibata. Entendeu? Então, é muito simples de você determinar e saber se a capoeira é brasileira ou é africana. Por conta desses critérios aí. E entre outros fatores. Então, o negro, quando ele se juntou, foi criando as maltas após a abolição da escravatura e tal, né? E foi se unificando e se fortalecendo. Eles eram contratados para destruir comícios rivais dos políticos. Então eles chegavam, cometiam arruaça, baderna. E a polícia andava com um borelzinho, um saquinho de laranja do lado. Aí chamava o negro que estava com a calça larga, vem aqui, pegava, colocava a laranja na cintura da calça, se a calça passasse da coxa para baixo, ele era considerado capoeirista e preso. Né? Aí 2 fatores importantes, né? 2 mestres importantes dentro da capoeira que todo mundo conhece, que é o mestre Pastinha e o mestre Bimba. Eles deram essa incrementada aí, essa evolução para a capoeira, né? O mestre Pastinha criou nomenclaturas ali, fundamentos, academia, uniformizou, padronizou dentro da capoeira. E o mestre Bimba conseguiu tirar a capoeira da Constituição Penal. Porque a capoeira, todo mundo que fosse pego praticando qualquer ato de capoeira era preso. Puxa. Sem castigo, sem nada. Sem massagem, sem nada. Então o mestre Bimba fez uma apresentação para o Getúlio Vargas, na época, e o Getúlio Vargas arrancou da Constituição e liberou a capoeira. Hoje a capoeira é isso aí que você conhece, ampla, vários segmentos. Ela não está nas Olimpíadas porque ela não tem um padrão só. Ela tem várias regiões, várias manifestações diferentes, várias federações. Né? Então a capoeira, existe mais de 5 milhões de praticantes só no Brasil. Que legal. Mais de 150 países. É a maior divulgadora da língua portuguesa do Brasil, no mundo. Porque em qualquer lugar do mundo que você for, a capoeira tem que ser passada em português.
Você vai lá no Japão, o professor de capoeira vai estar falando ginga, queixada, armada, meia-lua, direita, esquerda. O cara tem que aprender. As legal. músicas de capoeira são cantadas no nosso português, no brasileiro. E de onde que surgiu essas músicas? Você consegue explicar? É algo que vocês bolam? Ou tem algum contexto histórico? Como que é? É assim, o que acontece? O primeiro instrumento colocado dentro da capoeira, que a gente acredita através de estudo, foi o atabaque. O atabaque é aquele tambor de corda com couro. Ele é o instrumento primordial da cultura afrodescendente. Então, eles usam o atabaque para questões religiosas, para celebrações de eventos, para tudo, né? Ah, vamos fazer o casamento da fulana lá. Vamos matar galinha, um porco para a gente comemorar o casamento. Aí toca o atabaque para eles lá. Então, várias manifestações. Ah, vamos fazer uma festa hoje à noite. Eles tocavam atabaque lá e faziam o samba. E aí é que está o preconceito, porque as pessoas assimilam muito essas manifestações culturais com religiões de matrizes africanas. Por quê? Porque o negro veio para o Brasil com a sua religiosidade. Isso a gente não pode negar. E aí, quando ele veio para o Brasil nos navios negreiros, geralmente tinha um padre em cada navio para poder catolizar o negro. Então, o negro, com a sua religião, disfarçou em cima do catolicismo aqui. E foi quando chegou aqui, virou essa salada que a gente conhece, de influência de matriz afrodescendente. Então, as músicas de capoeira são temáticas, de acordo com um lamento, um sofrimento. Porque a vida do negro sempre foi lamento e sofrimento, trabalho, dor. Então, sempre tem envolvido o seu cotidiano da época, e aí não deixa de ter a religião, porque era a crença que o negro tinha na época. Entendi. Né? Então canta, se louva, né? Se saúda a sua ancestralidade e tal. Eu, particularmente, nas minhas aulas, eu gosto de usar mais música educativa. Eu não uso música de... Você consegue até fazer, André? Pode? Tem alguma Eu regra? tenho uma música de autoria minha. Ah, que legal. Você Educativa. pode fazer, você pode. Posso fazer. legal. Fazer. Desde que eu não saia do contexto da capoeira. E desde que eu não ofenda a ancestralidade da capoeira. Né? Entendi. Desde que eu não ofenda. Porque existe muito segmento aí que as pessoas estão criando aí. A comunidade da capoeira não é muito a favor disso. Né? Mas, por exemplo, estamos criando a capoeira, sei lá, zumba capoeira. Capoeira é capoeira, não tem a zumba capoeira. Mas aí o cara usa os momentos da capoeira, música de jazz lá e tá. Entendi. E a comunidade da capoeira não gosta porque tirando a tira essência, a né? essência, exatamente. Aí tem pessoas que criou uma federação de capoeira gospel. Entendeu? Não existe a capoeira. Porque, na verdade, a capoeira ela é laica. Quem tem religião é o capoeirista. A capoeira não é religião. A capoeira ela é para o católico, para o umbandista, para o crente, para o budista, para o gordo, para o magro, para o preto, para o branco, para a mulher, para o homem. Não importa. Entendi. Não importa. E a gente tem que respeitar essas Na manifestações. verdade, é uma modalidade, né, André? Exatamente. Igual qualquer outra. Exatamente. Né? É uma manifestação que tem influência afrodescendente criada no Brasil, ao qual as pessoas têm o prazer em praticar e seguir uma filosofia. Poxa, eu gosto de yoga, vou fazer yoga. Vou criar um altar e vou rezar para o Deus da yoga. Eu gosto de futebol. Futebol é minha filosofia de vida. Vou criar um altar, colocar uma bola e vou orar para a bola me dar prosperidade. Então, tem gente que mistura muitas coisas, né? E, realmente, como você falou, existe preconceito. Eu dei aula de capoeira dentro de igreja evangélica. Legal. Eu dei aula de capoeira dentro de igreja evangélica. Eu tenho pessoas da minha família que são espírita, né? Tem pessoas da minha família que são católicas. Tem pessoas da minha família que são evangélicas, né? E eu me sinto bem onde tem a presença de Deus, né? E é dentro de mim que eu sinto bem, que eu tenho a presença de Deus. Eu, particularmente, gosto de culto, gosto de louvor, de ir na igreja.
E nem por isso eu tenho que sofrer retaliação pela minha prática, pela minha aparência ou porque eu escuto músicas de capoeira. Lógico. Uma vez, eu era adolescente, uma vez eu estava na frente da casa da minha mãe ouvindo uma música de capoeira, que eles tocam fita, Aham. e passou umas mulheres com uma Bíblia. Na época tinha muito esse negócio de religião, de passar em casa com um folhetim. Aham. E eu ligando a música de capoeira, a mulher passou e fez o sinal da cruz. Falei, tia, isso aqui... Isso aqui não é o que a senhora tá Tá pensando. pensando? Não, isso aqui... nem conversou comigo. Mas é o tal do preconceito. E a questão da corda, André? É só como se fosse uma faixa ou tem algum símbolo? Por Então, que corda, né? Porque geralmente é faixa as outras tipos de luta, de né? modalidade, é. Isso. Só que assim, se você for praticar o jiu-jitsu aqui no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo que você for praticar, as faixas elas têm o mesmo significado, As mesmas a cores. mesma cores e a mesma graduação. Entendeu? Isso serve pro karatê, taekwondo, jiu-jitsu. A capoeira não. A capoeira é diferente. A minha escola de capoeira tem um segmento de cores de corda. A escola do outro já tem outra, né? Um exemplo, a corda roxa, um exemplo, na escola tal, ela é a 8ª formado. A corda roxa na escola tal, ela já é a 10ª de professor. Cada um tem o seu segmento. Né? Geralmente se identifica a corda de mestre com uma só, né? Vermelha, a branca ou a preta. Essas 3 cores aí É de mestre. simboliza a corda de mestre ou contramestre ou mestrando que está estagiando a mestre. No meu caso, a minha ela é branca e vermelha. Eu estou numa corda de estágio para ser mestre. Eu sou mestrando desde 2017. Então, estou num estágio ainda que requer vários fatores que são critérios de dentro da nossa escola para que eu possa chegar a ser mestre um dia. E isso cada tem a escola... ver com anos de treinamento ou tem a ver com golpes novos, sei lá? Cada escola existe um critério diferente. Eu posso falar com propriedade do critério da minha escola. Lógico. Né? Anos de treinamento, reconhecimento da sociedade e uma formação social, que é o que o meu mestre ensina para nós. Por exemplo, quando eu for pegar a minha corda de mestre, creio eu, que eu já vou estar beirando ali uns 45 anos. Entendeu? 43, 45 anos. Né? Eu já tenho filho, já vou estar com um filho grandinho, já tenho uma responsabilidade, sou casado. Então já é uma maturidade social aceitável na comunidade social para que eu possa também ter uma responsabilidade de corda de mestre. Né? Esse é um reconhecimento social. Um reconhecimento da sociedade, da comunidade de capoeira, é diferente, que é o critério que nós também temos que ter. Qual que é o reconhecimento da comunidade capoeira? Porra, o cara é mestre, ele tem que saber, no mínimo, os 7 toques da capoeira regional, ele tem que saber, no mínimo, alguma manifestação cultural, ele tem que saber, no mínimo, conversar, se portar, ele tem que formar pelo menos um aluno, ele tem que ter uma academia, ele tem que ter um trabalho. Então, dentro da comunidade da capoeira, cara, se você não é visto com um bom trabalho, um bom desenvolvimento dentro do fundamento, você vai acabar sendo mais um. Isso até na música também. Entendi. Pô, o cara é músico, você que é expert em música aí, tecladista, tal, professor da aula. Eu aprendo a tocar em um tecladinho lá, vou para um boteco e monto uma duplinha lá e tô lá e falo que sou músico. A comunidade musical não vai me reconhecer como um músico profissional. E isso é dentro da capoeira também, né? Tem grandes eventos de capoeira dentro do Brasil e fora do Brasil que, se você tiver um bom trabalho, um bom reconhecimento, o cara vai te chamar. O cara vai te chamar. Eu tenho ligação de pessoas de fora do Brasil, tenho ligação de pessoas de dentro do Brasil importantes me convidando, querendo a minha presença dentro do evento. Mas não é porque eu sou um bonzão, melhor não, mas é porque a gente apresenta um bom trabalho. E isso reflete na comunidade. Vou trazer o cara porque o cara tem um trabalho legal. O cara trabalha com inclusão, o cara fala bem. Entendi. Né? Já tem um social, já tem algo por trás, né? Tem uma história, né, na verdade. Porque assim, Marquinhos, o que eu quero com a capoeira? Eu ando falando nem como mestrando Mangueira, falando como o André.
que eu quero com a capoeira? Através da capoeira, traçar um futuro de inclusão social para o cidadão. Eu quero pegar o berimbau, parar numa rua e transformar a vida daquela criança a partir dali. Fazer no futuro ela ser um bom pai, um bom marido, um bom amigo, um bom filho, um bom irmão. Se vai ser professor de capoeira ou não, paciência, né? Mas foi eu, um meio, né? mas eu Foi um coloquei meio. um dedinho ali para que ele pudesse ser um bom pai. Entendi. Que Então, top. esse é o projeto que, inclusive, é o projeto que eu tenho lá. Eu queria que trabalho você dessa falasse um forma. pouquinho desse projeto. Como que é o nome desse projeto? O projeto é lá no Centro Comunitário do bairro Paranapungá, ao qual lá no bairro eu sou diretor social do bairro, que existe outras atividades lá, né? Também faço parte da diretoria da UTAN, que é a União Três Lagoas, da Associação de Moradores de Bairro Três Lagoas. E nesse projeto eu tô lá há 21 anos. 21 anos que eu tô lá, por aí. E eu fiz uma promessa, né? Que a partir do momento que eu ganhasse da capoeira, eu daria para ela também. Porque foi através de um projeto que eu sou o que eu sou hoje. Né? O projeto que o mestre desenvolveu e a educação de fundamento que o mestre me deu, e o meu pai também, a base que meu pai me deu, foi tudo uma junção e um complemento para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Que Você está legal. entendendo? E hoje você devolve E hoje eu devolvo. como social. Até o dia que eu morrer, se Deus o livre eu chegar a ficar na cadeira, eu deitado com o dedinho, eu vou estar cutucando, é assim que faz, é assim que faz. Entendeu? Como que é o nome lá do projeto? Lá é a Escola de Capoeira Atleta do Bem, Mestrando Mangueira. Não tem o nome de um projeto, não tem um nome... E se a pessoa quiser estar nos ouvindo hoje, gostou da sua história e quiser investir nesse projeto, como que faz? Os horários de aula lá são terça e quinta a partir das 18h30. Eu fico até as 20h30 lá. Né? Quem quiser entrar em contato comigo, o telefone é 67 99127 7548. Lá o que a gente espera lá, porque lá não tem incentivo governamental e nem privado. Lá a gente tira do bolso, se reúne, faz e um ajuda o outro. Você está entendendo? Quando a gente quer fazer um evento, quer trocar corda, porque gera um custo. O único custo que nós temos é a uniformização e o dia da troca de corda. Porque as crianças não pagam mensalidade, lá tem água gelada, tem luz, tem internet, eles não pagam. Eles podem treinar e usufruir lá. Não é obrigado a ter uniforme, eles podem ir com a roupa que eles têm, desde que a roupa seja de acessibilidade para a prática dos fundamentos da capoeira. Né? Só que o que a gente espera, tanto da comunidade empreendedorismo, né, da cidade de Três Lagoas, ou até mesmo governamental, que olhe com carinho esses projetos. Não só da capoeira, como vários que existem aí. Como vários. Ah, mas o que você quer? O que você pode... Você tem que ir lá para ver o que necessita. Se eu falar para você o que eu quero para o meu projeto, eu vou ficar até amanhã aqui falando, porque eu sou um cara sonhador e eu quero tudo do bom e do melhor para o meu trabalho, para os meus alunos. Lógico. Né? Hoje Mas vocês o são em mínimo de quantos dignidade. alunos? Ali no Mais ou menos. do centro comunitário do Paranapungá, ali entre 30 a 40, em média. Nossa, Dentro é da bastante, nossa né? escola, no geral aqui, existe muito mais. Né? Quando Muito vocês mais. falam escola, é onde vocês treinam com Com o mestre Mário Márcio. o mestre Mário Márcio, que é que é- outros dias. Como que Porque a Escola de Capoeira Atleta do Bem foi fundada pelo mestre Mário Márcio, junto comigo e mais outras pessoas, né, em 2008. Então, o mestre Mário Márcio, ele dá aula também num projeto social na rua Crispim Coimbra, 2698, a antiga Zona Velha ali. Né? É uma academia mesmo de capoeira, onde ele atende crianças carentes da região, jovem e adolescente ali, às segundas e quarta-feiras, às 19 horas. Né? E aos sábados na Lagoa, a partir das 15 horas. E aí tem ele que dá aula ali, tem o Umbigo, o graduado Umbigo, que é um aluno meu, que inclusive você conhece, o Murilo, aquele moreninho que era do Crase. Ele tá lá? Que legal. Ele está na capoeira até hoje. E hoje ele é casado, trabalhador e dá aula num projeto social também, Olha lá na que São legal. João, no centro comunitário. Que legal. Toda quarta-feira, às 18 horas. Né? E tem o professor Búfalo, que é o Rafa. Inclusive, ele é professor lá do Bombeiro, do Florestinha e do Pelotão. O Rafa. O Rafinha. É. Um abraço, Rafa. Um abraço. Gente Rafa, boa, hein?
Rafa Boy. Depois você me conta essa história aí que eu quero levar. Ó, depois eu vou falar pra ele acabar que tá, assim, o Fernandinho, os caras me aguardam. E a Rafa, chamar ele pra vir falar, ele gosta de falar, né? Não abre a boca pra falar. Não, ele é travado, cara. Entendeu? E o Rafa dá aula lá no projeto da Casa do Matheus, que é às terça e quinta também às 18 horas, né? E existe vários outros colaboradores e outros professores dentro da nossa escola. E tudo está vinculado ao Messi, a uma só, ao atleta do bem. Todos podem dar aula, igual eles se formaram, mas todos têm que responder a uma academia, que é a Atleta do Bem. A Atleta do Bem, né? Desde que a pessoa seja qualificado e aprovado pelos mestres da escola, que é o mestre Mário Márcio, o mestre Branquinho, daqui de Três Lagoas, né? Inclusive, o mestre Branquinho é meu sogro. A minha família toda, da parte da minha mulher, é capoeirista. Entendi, que legal. Né? Como então, é o nome da sua esposa? Você não falou. Minha esposa é a professora Boneca. Beijo, meu amor. É Boneca o nome? Sheila. Um abraço, Sheila. Mas é o que eu te falo, na capoeira, cara, se você... Entendi. Eu tenho pessoas que no meu convívio há mais de 15 anos que não sabiam que meu nome era André. E o nome dos filhos? Antonella Pietra. Antonella. Eduardo Lima e André Lima. Eduardo Lima, o nome famoso. É nome de cantor, né? Um abraço a essa família linda. E assim, André, se as pessoas quiserem colaborar, é bom, igual você falou, ir lá um dia, poder assistir, né? Presenciar e vivenciar a necessidade de vocês. Exatamente. Né? Apesar... Marquinhos, nós lutamos muito para chegar onde nós chegamos ali, com uma estrutura legal, não só lá no Centro Comunitário do Paranapungá, mas o da São João, lá da academia, a própria Casa do Matheus. Para vocês entenderem o que a gente está falando, ele vai mandar vídeos aqui, eu acho que ele tem, e a gente vai passar aqui no final para todos que estão nos ouvindo, nos vendo, né? E assim, você que é empreendedor, você que é visionário, você que quer investir em pessoas, tá aí um projeto para vocês abraçar, né? A gente precisa de pessoas. Um exemplo, André, se todo mundo olhasse para o ser humano, saber que é feito um projeto e pessoas estão se desgastando, né? Ah, mas por que é assim? Porque pensam em vidas. E olhasse com carinho, cara, a gente ia ter muito mais gente sendo abençoada aí, porque, assim, através do André, muitas famílias estão sendo assistidas ali, né, André? Muitas vidas estão sendo mudadas. Por quê? É muito mais do que uma filosofia, um estilo de luta, né? É muito mais do que isso. O Marquinhos, tanto é que, assim, eu tenho um requisito ali muito sério dentro do meu trabalho. A criança tem que chegar de unha cortada, limpa, ela não pode sair do futebol e ir para a minha aula. Ela tem que chegar lá, se tiver condições, ela tem que chegar alimentada, mas se não tiver também tem que me falar. Ela não pode chegar lá suja, com a roupa rasgada, porque assim, sujeira e roupa rasgada não é sinônimo de pobreza. Por mais que você seja pobre, situação ruim, a gente pega uma linha, o outro pega uma agulha e costura. E você sabe a realidade que você eu veio, sei né, a realidade André? que eu Tem propriedade para falar, gente. Eu vivo nessa realidade, gente, porque assim, no projeto, só para resumir bem rápido, no projeto que nós trabalhamos, tanto o Marquinhos quanto eu costumo dizer nas palestras, Marquinhos, que eu vou, que as crianças é como se fosse um boneco de pano. E elas chegam cheia de espinho. E nosso trabalho é remover esses espinhos até o final do dia sem deixar marquinha. E colocar no ônibus para ir para casa, ou no ponto, ou não, o que quer seja, para que ela vá embora para a casinha dela. Só que quando ela que ela sai do programa, ela pisa numa braquiária. Seja rua, seja casa, seja, enfim, por quê? Às vezes a criança vem para a gente como válvula de escape mesmo. Às vezes a criança quer um abraço, ela está indo lá treinar, mas ela quer um abraço. Ela quer desabafar, o jovem quer dar uma palavra, e a gente tem que ouvir. Né? Daqui, ó, Setembro Amarelo, é importante a gente ouvir. Não é? E o empreendedor que quiser apoiar, mas um projeto grande desse, da dimensão dessa, eu não posso apoiar. Adota um aluno. Boa.
Adota um aluno. Ah, como é que eu posso adotar um aluno? Compra um uniforme para esse aluno. No final do ano, paga o evento do aluno para que ele possa Só participar. para a gente saber mais ou menos, quanto que é um evento de um aluno? Só para a gente saber mais ou menos. Eu sei que cada ano é diferente. Cada né? ano muda, mas é em média de 130 a 150 reais. Não é Só, tão não é caro, caro, né? só que o aluno ele tem direito a uma corda, ele tem direito a uma camiseta, certificado do evento e a festa do evento. Top. No dia 20 agora, eu fiz um evento lá no CRAS Coração de Mãe para toda a comunidade da capoeira, que chama Quinto Joga aí Atleta. Eu fiz em parceria com o professor Boi. Esse evento, a criança não paga a inscrição, participa da competição, come fruta lá o dia inteiro, Que legal. né? Ganha brinde, tem sorteio e vivencia um momento totalmente diferenciado do seu cotidiano, Que legal. Que top. entendeu? Então, é um projeto maravilhoso. Só que as pessoas têm preconceito. Volto a dizer aqui para você. Pô, eu tenho que me cuidar, né? Tenho que me cuidar da minha aparência, do meu físico. Eu sou professor de educação física, personal e professor de capoeira. Então eu tenho que... É aquela história, você não vai no dentista banguelo. Não adianta. Você não vai no dentista banguelo, né? Então o que que eu faço? Pô, eu tenho um estilão, tenho um cabelo, tenho isso, aquilo. Eu ponho a roupa de capoeira, que é a minha farda do dia a dia, entro no banco. O pessoal já Algumas vira. pessoas já, né? Então isso está mudando. Mas sabe por que está mudando? Porque pessoas como você, Marquinhos, nos dá a oportunidade de nos apresentar e mostrar para a sociedade quem que nós somos, Que legal. né? Top. O dia a dia meu, cotidiano, para lá e para cá, eu sou uma pessoa muito conhecida na cidade. Verdade. Pelos meus trabalhos. Eu trabalho de segurança final de semana à noite, eu não ponho a mão em ninguém, é tudo na conversa. Top. Eu trabalho com conversa. Então, assim, a gente está tendo essa oportunidade de mudar essa realidade, né? De tirar esse preconceito. E a capoeira tem muito valor, Marquinhos. Nós temos pessoas aqui da nossa cidade que foram campeã brasileira, campeã paulista, pessoas que moram fora do país. Tudo através da capoeira. Que legal. É uma modalidade para mudar vidas, né? Não é Exatamente. mais uma modalidade, mas é a modalidade, né? Na verdade, cada modalidade é importante, né, André? Exatamente. Que possa sair esse preconceito que eu vou falar a gente tem, né? Porque se a Exatamente. gente não tivesse, a gente pesquisaria, né, André? Um Ó. exemplo, às vezes as pessoas julgam sem conhecer. Para você ter Eu não ideia. sabia da história da capoeira. Para você ter ideia, eu participei do Professor Destaque. Eu não lembro se foi 18, 16 ou 18, aqui da Secretaria Municipal de Educação. E eu usei o tema, uma aula de capoeira desenvolvendo todas as inteligências múltiplas. Que legal. E você conhece com propriedade as inteligências múltiplas, tanto quanto eu, porque foram anos e anos de capacitação. Top. E uma aula de capoeira, eu desenvolvo todas, inteligências múltiplas. Existem várias outras modalidades que não desenvolve. Todas em uma aula só. Lógico. E eu consigo provar. E eu fiz até um portfólio, eu apresentei na UFMS como tese para mestrado em educação, né? E não consegui êxito no portfólio, mas estou continuando, é o mesmo tema, eu vou continuar até dar certo, né? Que a capoeira desenvolve realmente em uma aula todas as inteligências múltiplas. Então, ela precisa ser aproveitada fora do país, na Europa, na América do Norte, na Ásia. A capoeira é muito valorizada, mas de um valor de extrema... Sabe por que a capoeira foi patrimonializada em 2009 pelo ministro da Cultura? Porque na França já tem faculdade de capoeira. Ah, que legal. Em Israel já tem faculdade de capoeira. Então, outros países podem patrimonializar a modalidade. Assim como tem outros países que patrimonizou o abacaxi, o cacau. Que top, mano. Né? Então, é uma oportunidade para que nós possamos estar vendo com outros olhos, com um carinho maior, né? E dentro da nossa cidade nós temos, né? Nós temos boas referências, né? Não só não posso só falar da minha escola, nós temos outros segmentos de capoeira, né? Mas para falar do nosso trabalho, da nossa pessoa, nós vamos atender com o maior respeito e carinho quem quiser conhecer, né? E fazer com que a capoeira seja
sua parte, como é a minha, né? Minha filosofia de vida. Top. Ó, e vai ficar aqui no final, gente, o vídeo passando tudo o trabalho que eles fazem e tal, para você conhecer um pouquinho desse trabalho e que você possa se apaixonar e adotar pelo menos uma criança. Ou o projeto todo, né? Que Deus abençoe, que esse projeto todo seja investido. E não é investido só de olhar, né? Mas dinheiro mesmo e que essas crianças, adolescentes, jovens possam ser assistidos de forma diferente. E a gente falou um negócio aqui, a gente fala muito projeto. Eu sei que os nossos patrão ali, pessoas que estão nos vendo, não é projeto, é serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. A gente já sabe disso. A gente fala o projeto para que todos que estão ouvindo entender melhor o que a gente está falando. É o verdadeiro senso comum, né? Que a gente precisa falar a mesma língua que a sociedade compreenda. Né? Isso. Então, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Compartilhe essa história top do André aqui, gente. E eu quero agradecer mais uma vez, André, por ter vindo aqui, cara. E, assim, eu sei que tem muito mais. Se a gente ficar aqui, tem muito mais coisa. Ele resumiu, gente. É um resumão mesmo. Ó, e se você quer conhecer profundamente esse cara... Qual que é o telefone? O telefone é o 67 99127 7548. Marquinhos, eu tenho um canal no YouTube também com videoaulas, composições de música, Qual tudo que voltado para capoeira. Mestrando Mangueira e Cabe. Tanto no YouTube Depois ele quanto vai no mandar Instagram. o link e a gente vai deixar na descrição do vídeo também. Fica a dica aí, gente. Ó, quer conhecer esse cara? Entra no canal do YouTube dele que você vai poder conhecer. Exatamente. Melhor. E lembrando, Marquinhos, só para a gente encerrar, tem muitas pessoas que têm um receio de vir fazer aula comigo. Até queria me conhecer e fazer aula comigo. Teve uma mãe que falou assim, eu queria muito colocar meu filho, mas ele tem TDAH, autismo. Eu tenho especialização em educação inclusiva. Meu TCC foi com crianças com síndrome de Down. Top. Desenvolvimento da capoeira com síndrome de Down. Então, nós temos propriedade para estar atendendo qualquer tipo de pessoa. E é junto, é uma inclusão, né? Sem distinção de raça, de credo, de crença. Nós estamos ali para poder atender a todos por igual. Lógico, né? Em cima da necessidade de cada um, seja ela fisiológica ou neural, em cima da necessidade de cada um. Nós estamos de braços abertos para receber você com muito amor, carinho e respeito, para que você possa fazer parte da nossa família também. Top. André, mano, obrigado pelo carinho, tá? Demorou, mas saiu. Faz tempo, de verdade, faz muito tempo que eu convidei o André. E assim, eu sei que os horários não batem, as agendas, mas hoje a gente conseguiu fazer esse especial aqui com ele, contando a sua história. Professor André Luiz, professor de educação física, né? Professor de capoeira, o cara é fera. E professor tem especialidade em educação inclusiva, acabou de falar. É especialista em didática escolar, né? E o cara é mestre em capoeira, ama o que faz. Eu acho que, para a gente finalizar, o mais importante é você fazer o que você ama. Por quê? Porque você vai fazer com qualidade. Exatamente. E a gente está precisando hoje de qualidade. Pessoas, às vezes... Um exemplo, eu conheço muita gente que tem talentos enormes, mas não serve para dar aula, porque não é o dom do cara, não é a praia do cara. Então, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu. E eu acho que o mais importante, além de tudo, para resumir, é você fazer o que ama, porque vai ser de qualidade. E eu fui na força do ódio, viu? Sem dom nenhum, mas o meu dom tá aqui, ó. E como eu falei para todo mundo aí, queira fazer, quer fazer, põe na cabeça que você é capaz. É isso aí. É isso aí. Gente, muito obrigado. Obrigado, minha esposa. Compartilhem essa história linda. Muito obrigado. Tenha uma semana aí maravilhosa diante de Deus. Valeu, galera. Valeu. Show.